Fala pessoas, bem-vindo a mais um Total Show. Eu sou Eduardo Coelho, o Tokuro. Sim, reafirmando, as pessoas me conhecem na internet por Tokuro. E hoje nós vamos falar sobre o Snyderverso. E tanto do Zack Snyder, né? A visão do Zack Snyder para o DCU. E eu sei que ele tem muitos haters, muitos fãs. Então vamos conversar um pouquinho, vamos destrinchar alguns pedaços das obras dele do DC Universe. Mas antes eu queria agradecer pelo último vídeo, pelos comentários, pelas curtidas, né, pelos joinhas, melhor dizendo. E nós chegamos a 100 inscrições no canal, só no primeiro vídeo. Tá com 107 no dia dessa gravação. Então, muito obrigado. Poxa, na entrada, filho. Porra. Obrigada. Estão me acudindo aqui. Então, muito obrigado por tudo, gente. Se puder continuar, dá o gostei aqui, se inscreve no canal, clica no sininho para as notificações, para chegar as notificações até você, e compartilha com os amigos. Eu sei que muita gente gosta de Zack Snyder, então, porra, e também odeia Zack Snyder, então vamos lá. Então, bora pro primeiro tema. Superman e a sua origem. Sim, amigo, vamos começar de Man of Steel. Eu acho que é um filme que eu vejo que muita gente gostou de Man of Steel, mas não gostou de algumas coisas que o Zack Snyder colocou. Então vamos destrinchar aqui. Uma das coisas que eu vi as pessoas reclamando muito foi justamente o fato do Zack Snyder tornar o Superman mais frio, menos esperançoso, né? E um personagem com muita carga, né? Ele é muito pesado. Só que uma coisa que eu não entendo, até eu vejo essa reclamação de pessoas vindo dos quadrinhos, mas as pessoas têm que entender que o Zack Snyder, nesse âmbito, não colocou a fase do Kal-El, né, ou no caso o Clark Kent, como o Superboy. Nessa história ele não foi o Superboy. Então o que a gente acompanha? É um garoto que veio do espaço, que tem superpoderes, que é o ser aparentemente mais forte daquela história. E o pai e a mãe dele estão sempre travando as escolhas dele, né? Então, tipo assim, você vê que ele não pode salvar pessoas, né? Às vezes que ele tenta salvar as pessoas, o pai dele reprime ele. Você vê também que sempre vem aquela questão moral de, tipo, cara, se você for visto por alguém, como que as pessoas vão lidar com isso? Você é praticamente um deus, entendeu? Você tem todas essas questões morais e você fica, tipo, pensativo de realmente, cara, eu devo me mostrar ou não? Se você fosse Superman nessa história, você também iria parar e pensar, tipo, o que eu posso fazer? Eu quero ser o melhor, eu quero ser uma luz para a humanidade, mas como que eu posso fazer isso? E então vemos essa origem mais pesada, mais carregada. E aí tem toda a história depois, quando ele começa meio que se rebelar, que ele chega na adolescência, começa a se rebelar, né? E tem a cena do carro, que eu acho uma cena belíssima. E, né, desculpa se alguém não assistiu, mas agora, a partir de agora vai conter alguns spoilers, então me perdoem se vocês não assistiram. Mas o filme tem quase 10 anos, então me ajuda aí, né, gente? Mas tem aquela cena do furacão, onde o pai dele morre, e ele pensa em salvar, ele toma a posição de salvar, e o pai dele manteve até o final, ele perdeu a vida para manter o código moral que ele passou pro Clark Kent. Então, tipo assim, na hora que o furacão tá chegando, que ele vê que o Superman vai ajudar, ele... Não, pera aí. E aí, tipo, o Superman, ele quer, né, o Clark Kent, ele não é o Superman, o Clark Kent quer ajudar, mas como ele vai ajudar se o próprio pai, o cara que passou todos os ensinamentos, fala que não é? Muita gente falaria assim, não, mas que pessoa não ajudaria, ainda mais sendo o Superman? Mas, cara, você tem que pensar que o Superman é um cara né? Ele é um ser de muitos princípios. Inclusive, eu gosto de falar, conversando com outras pessoas, inclusive com um grande amigo meu, Boris, um beijo, Boris. Mas eu converso muito com ele sobre o Superman, sobre o Batman e tal.
E a gente costuma falar que o Kal-El, ele é mais ser humano do que qualquer ser humano na Terra. Então, tipo assim, você vê que ele não quebrar o traço de conduta que foi passado para ele até hoje é uma forma de mostrar que o nosso Superman tá ali. Pode não ser ele ainda, certo? Depois a gente começa a ver a trajetória dele tentando se descobrir no mundo e tal. Isso é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas ele começa a tentar se descobrir e tal, até que, por um acaso, ele começa a fazer as investigações e encontra a pseudo-fortaleza da solidão e toda aquela continuidade. Superman inexperiente. Sim, amigos, isso pegou muito pra galera. E o que eu tenho pra falar é complementando o tema passado. Gente, o Superman, ele não tinha como saber lutar. Ele não podia pegar uma luta ainda mais contra um cara tipo o Zod, que é fenomenal, o Zod no filme. Ele não podia pegar uma luta contra seres super poderosos, sendo que a única coisa que ele fez foi salvar pessoas naquela base de petróleo. Ou colocar o caminhão do cara que ele brigou numa árvore. Ter salvado os amigos do colégio. Tipo, isso não te dá conhecimento de batalha, gente. Então como é que vocês querem que o Superman já chegue sabendo, não, se eu fizer isso, eu vou matar pessoas ali? Cara, isso é muito complexo. Isso é muito complexo. Ninguém pensaria nisso. E a gente tá falando de uma versão um pouco mais humanizada, com uma pegada diferente. E repito, ele não foi o Superboy. Não tem como a gente chegar aqui e tacar as 1000 pedras de ter quebrado o prédio, de ter jogado um monte de coisa num monte de coisa. Então, gente, peraí, vamos ser justos também. E a gente chega no nosso próximo tema, que aí é uma coisa muito delicada, mas eu acho que a gente tem que falar. Superman mata. Então, esse é um tema muito complicado quando a gente fala de que o Superman ou que o Batman matam. É muito complicado porque, assim, a gente mexe com uma nata de fãs que ficam ali remoendo isso e debatendo. Mas a realidade é que a gente tem que ver o contexto, né? Até essa palavra do contexto está muito em alta, infelizmente, né? Mas a gente tem que ver muito o contexto de que ela é implementada. Eu sei, gente, que é complicado, porque provavelmente não, foi confirmado, né? Ele matou muitas pessoas no meio da batalha contra os kryptonianos, e principalmente contra a Zod. Eu tenho certeza disso. Foi mostrado no filme seguinte. Mas a gente tem que lembrar também que o Superman, naquele último contexto que ele definitivamente mata, é doloroso você ver aquela cena, porque ele tá ali tentando segurar o Zod sem saber como ele vai acabar com o Zod. Ele vai empurrando com a barriga o tanto de chance que ele pode matar o Zod e ele não mata. E a única coisa que faz ele matar definitivamente o Zod foi quando uma família estava sendo ameaçada. E se você olhar a configuração da família, eu posso até estar enganado, eu tenho que reassistir essa cena, mas se eu não me engano é exatamente isso. As cenas são um casal com seu filho pequeno. Então, de repente, você pode até pegar e pensar o tanto que o pai protege a família, ele pode até levar isso para um lado mais pessoal, do tipo, ver se colocar no lugar daquelas pessoas. Porque o Superman é um herói com muita empatia. Então, o que ele poderia fazer naquele momento? Ele ia deixar matar as pessoas? Ele que já anda carregado sem saber o que ele tem que fazer, qual é o lugar dele no universo? Ou ele vai matar o cara pra pelo menos salvar mais algumas vidas? Porque aquele embate, com certeza, se ele não tivesse matado naquela hora, ia durar por muito tempo. São 2 kryptonianos, são 2 seres super poderosos, energizados pela luz do sol, que tava ali carregando ele. Você vê que o Zod tem um aprendizado muito rápido do que acontece durante a batalha. Ele vai aprendendo esses sentidos muito mais rápido. Então, assim,
a gente tem que entender esse contexto, e pra mim ele é extremamente válido. Eu entendo que, assim, o Superman acabar matando o Zod nessa cena, ou melhor, eu nem vou falar o Superman porque ele não é o Superman, ele é o Clark ainda. E a gente vai chegar, vocês vão entender meu ponto. Mas o Clark ter matado o Zod naquela cena, realmente, você parar pra pensar que ele nunca lutou, ele nunca matou ninguém. E de repente ele, bum, agora eu consigo bater num militar experiente e consigo matá-lo. Tipo, caraca, realmente é meio bizarro. Esse é um ponto que eu acho que eu aceito vocês falarem que é alguma falha, mas agora, falar do contexto do Superman matar alguém, cara, tipo, eu achei super válido. Superman fica confuso com seu lugar na Terra. Pois é, e essa é a bússola moral de Batman vs Superman. Porque nós temos um Superman ali que acabou de passar por um momento de... Que acabou não, né? Que estava sofrendo as consequências dos seus atos em Man of Steel. E... Só que assim, ele era... Tanto quanto a obra do Zack Snyder, era as obras, né? Ele era amado e odiado. Tinham pessoas que não suportavam ver o Superman, que o Superman era um demônio, que veio na Terra para nos destruir, que tudo de ruim ficou pior quando ele chegou. E tem gente que achou que acha que ele é a salvação. Então, assim, você tem aquelas cenas muito bonitas, inclusive aquela cena onde as pessoas estão em cima das casas e aí uma das famílias faz um sinal pro Superman. E aí quando ele chega, você tem aquela fotografia maravilhosa que o Zack Snyder pode falar qualquer coisa, mas essa fotografia dele é perfeita, que é aquela visão do sol, ele contra o sol, e a câmera não foca rosto, você só foca a silhueta, a iluminação, e ele esticando a mão, tipo, cara, isso é tão poético, é tão lindo. Enfim. E aí você tem essa questão que faz com que o Superman fique confuso. Você vê ele passando e assistindo vários jornais onde tem debates, tipo, Superman caos ou esperança, e várias outras manchetes. Se você olhar bem as manchetes do jornal, também diz muito sobre essa questão indefinida que ainda é o Superman, né, que ainda é o Clark. Desculpa, eu mesmo já me embolei com o que eu falei. Então, assim, realmente, o Batman vs Superman, ele tá... O que já era pesado, ele tá pior, mas ele tá sofrendo as consequências, ele tá tendo empatia, ele tá vendo que, cara, o que ele fez foi bom, porque ele acabou com um mal comum, mas foi horrível, porque pessoas morreram, pessoas estão indo atrás dele, pessoas querem saber se ele vai lutar pela justiça ou não, se tem que matá-lo, se tem que... Entendeu? Tipo, é uma questão que qualquer um no lugar não saberia o que fazer. Batman está desacreditado da justiça. Sim, chegamos naquele momento polêmico para falar do Batman. Vamos lá, é meio complicado porque agora os fãs do Batman com certeza vão dar um não gostei aqui forte. Mas do mesmo jeito que a gente vê um Superman abalado, a gente vê um Batman mais abalado ainda. Ao que dá a entender no filme, e se eu não me engano foi até algumas semanas atrás confirmado, que é bem confirmado, que aquele Batman já tinha passado pela morte de um Robin, então toda a esperança do cara de fazer justiça estava no lixo, e a galera queria que ele ainda fosse o Batman que não mata. E aí vem a questão, o Batman mata ou não mata? O melhor fã de Batman vai falar, não, o Batman não mata, ele incapacita. Ele vai quebrar uma perna, vai quebrar uma coluna, e lá. Cara, mas se você olhar em todas as histórias do Batman, não vou falar todo, não vou generalizar, mas várias histórias do Batman, ele causa feridas nos caras que com certeza, fora do âmbito quadrinhos, esses caras não vão ficar vivos, cara. Pelo amor de Deus, tipo, não tem sentido nenhum. Entendeu? Então, assim, a gente vê que no filme o Batman tá extremamente raivoso. Você começa o filme com uma sequência muito boa pra mostrar o porquê ele ainda tá mais raivoso e tá
tenso com a situação de ter um ser superpoderoso que destruiu Metrópolis inteiro. E aí você junta esse ponto com mais a morte do Robin, e você vê que tá quebrado. Realmente, o Batman ali é um personagem extremamente quebrado. Ele tá destruindo tudo, fazendo tudo do jeito... A moda, né, eu não posso falar a palavra, mas tá fazendo tudo a moda boa, melhor dizendo, porque ele tá desacreditado da justiça. E aí começa aquela rinha de galo entre os dois super-heróis. Batman vs Superman é um embate radicalista. Pois é, e aí vem a parte que, assim, eu tenho também um certo problema com o filme, porque o Batman, ele é o maior detetive do mundo e tudo mais, e por mais que todos os problemas que tivesse passado, muita coisa do filme poderia não ter acontecido, e poderia ter descoberto muita coisa, e tipo, a gente foi muito pouco do lado detetive do Bruce Wayne. Mas, por outro lado, a gente vê que o que aconteceu com os dois heróis, porque assim, na minha visão particularmente, tanto o Superman quanto o Batman, eles são a justiça, eles são os dois lados da mesma moeda, entendeu? Então eu acho assim, a partir do momento que aconteceu coisas ruins com os dois, o ponto que deixava eles próximos separaram eles numa mesma balança. Então eles estão ali naquele embate radicalista, o Superman querendo que o Batman parasse, queria destruir o Batman. O Batman, por outro lado, acha que o Superman é uma ameaça e quer destruir o Superman. E você fica num embate, numa questão moral extremamente radicalista, muito pesada. Então, cara, tem pontos realmente problemáticos nessa narrativa. Tem até partes que eu acho que fica um pouco incoerente. É um problema que eu tenho um pouquinho com o Zack Snyder, porque eu acho que ele se embola às vezes um pouquinho nas narrativas, mas assim, a gente consegue entender que ele queria mostrar, ou pelo menos muitas pessoas conseguem entender, que ele queria mostrar que, na verdade, eles dois estão juntos ali naquela linha moral. Eles só são... Cada um fica numa ponta. Só que eles estão numa ponta de extrema agora. A gente vê, por exemplo, se você for passar para questões políticas de hoje, o tanto que a política se tornou radicalista, tanto de um lado quanto do outro, você vê praticamente a mesma coisa ali. Os dois estão radicais nos seus pensamentos e eles querem se destruir. Ponto. Quase não tem lógica. Tá entendendo? E aí, nesse meio tempo, aparece a Diana. Eu não vou falar muito sobre a Diana nesse vídeo, porque eu acho que, assim, é unânime que todo mundo entendeu a intenção da Diana, todo mundo entendeu o que a Diana passa naquele filme. Então, assim, é uma coisa que eu não vou pegar e vou comentar, porque não precisa, ela já é fenomenal por si só, e etc, etc. Lex Luthor calculista. Tem dois fatores que a gente não pode criticar muito esse Lex Luthor. Uma, ele... Por mais que ele teve tempo de participação de tela e ele foi o vilão principal do filme, a gente não sabe até onde esse Lex Luthor é capaz. Então, assim, por mais que ele seja muito Mark Zuckerberg e tudo mais, sabe, as pessoas pegam e falam várias coisas e tal, que ele é muito biruta e que... Realmente, parece ser o estilo do ator ter aquele tipo de atuação e... Enfim. Mas eu acho que ele é muito interessante porque você pensa que ele é só um personagem surtado, só que ele é um surtado inteligente, ele é muito calculista, ele é muito... Você acha que ele tá falando uma coisa aleatória e ele tá dando sinônimo para algumas coisas, e ele tá falando em metáforas, entendeu? Eu acho que, assim, um próximo filme com Lex Luthor, pelo que a gente viu, ele já tá careca, já tá mais sério, já tá mais fixado no seu desejo do que ele quer fazer. Então eu acredito que o Lex Luthor vai... se tiver um Lex Luthor ainda, né? Se ele ainda for o Lex Luthor, eu acho que ele vai ser mais sério, ele vai despontar realmente para qual é a verdadeira missão dele, que a gente acredita, né, que seja acabar com o Superman e com toda essa era e ser o grande herói de verdade, né, que esse sempre foi o desejo do Lex Luthor. Marta.
É, vamos falar desse plot. Vamos falar desse plot, porque é quase unânime que todo mundo reclamou do plot Marta. E o que eu tenho pra falar é genial a ideia, a execução não foi boa. Calma, calma, calma. Não reitera ainda. Calma. O que acontece? Eu vi muita gente... Eu não gosto de fazer comparação porque eu gosto tanto da DC quanto da Marvel. Eu sou mais fã da DC por eu ter lido bastante quadrinhos da DC, por ser apresentado pra DC. O meu super-herói preferido é o Superman. Mas assim, uma coisa que eu vi o pessoal batendo palma foi em Vingadores Ultimato, aquela cena onde... Desculpa, vai ter um spoilerzinho agora. Se você não assistiu Vingadores Ultimato, corre lá pra assistir, depois você volta aqui. Mas você vê aquela cena onde o Superman... onde o Capitão América encontra o Capitão América do passado e eles começam a lutar, e a forma com que eles... que o Capitão América deixou o outro Capitão América confuso foi falar: o Buck tá vivo. Tipo, cara, é a mesma coisa, é o mesmo plot. Tá, não é o nome da mãe e tal, mas a intenção ali é a mesma. E todo mundo, tipo, caraca, genial, uhul. Cara, não é genial, é a mesma coisa. A ideia, o que eu falo que a ideia foi genial e a execução foi ruim, porque em todos esses anos, pelo menos, eu nunca tinha me atentado. Eu sei o nome da Martha Kent e Martha Wayne, mas, tipo, eu nunca tinha ligado, tipo, caraca, o nome da mãe dos dois é a mesma pessoa, é o mesmo nome. Tipo, cara, nunca tinha parado pra pensar nisso. E foi uma ideia do roteirista que eu achei sensacional. Foi executado de uma forma ruim? Eu acredito que foi executado sim de uma forma ruim, poderia ter sido feito um pouquinho melhor, acabar um pouquinho com aqueles teleportes da Lois Lane, que é bizarro realmente, eu acho aquilo muito ruim, e ela tendo que aparecer pra explicar, entendeu? Eu acho que tudo poderia ter sido explicado até por ele mesmo, e daí eles se entendessem, mas a ideia inicial é original, e daí o Batman ficar confuso, e a galera fala, pô, mas aquilo parou, o Batman tava com raiva. Mas, gente, o Batman é atormentado por isso sempre. Inclusive, essa é uma das fraquezas que acaba com o Batman. Tipo, gente, pelo amor de Deus. Realmente ele fica mal quando ele ouve isso. Não importa a idade. Vários quadrinhos você vê que ele é amargurado com aquilo. Eu, particularmente, eu acho muito enjoado essa questão do Batman ser tão amargurado com a morte dos pais, mesmo depois de tantos anos, mesmo depois de ele criar a Bat-família e tudo que vem da história depois, ele ainda ser amargurado com um negócio que nem foi assim. Tá, foi a morte dos pais dele, mas tipo, não foi tipo assim um grande vilão que ele nunca conseguiu matar, que acabou matando os pais. Foi um bandido no beco do crime e, cara, entendeu? Então assim, eu particularmente eu não entendo. Mas ele é sim amargurado. Então o plot Marta, ele é muito interessante, ele é muito genial. Ele só não foi executado da forma certa. Apocalipse e a morte de Superman. E agora a gente está chegando no final desse vídeo, porque outra coisa muito criticada foi o Apocalipse. Recentemente foi falado eu acho que no Vero do Zack Snyder, que o Apocalipse não era o Apocalipse original, que aquilo era uma cópia, né? Então eu acredito que seja tipo assim, o DNA do Apocalipse original estava preso na nave e ele completou com o DNA do Zod para criar aquele Apocalipse específico. E isso já torna muito interessante aquele final, porque realmente, pra gente que conhece o Apocalipse, sabe que o Apocalipse é muito mais mortal do que aquilo. Aquilo não era o Apocalipse de fato. Então é muito bom ele falar aquilo, porque a gente passa a entender que, cara, quer dizer então que pode sim futuramente, a gente não sabe se vai continuar esse universo, infelizmente, mas pode sim futuramente aparecer um Apocalipse. O Apocalipse de verdade. Pode não ter a morte do Superman, mas aparecer o Apocalipse de verdade para dar trabalho realmente pro Superman. Então, assim, realmente, precisava de um vilão à altura pra bater de frente. E aí vem o ponto. Gostei, o Zack Snyder, ele entendeu que se tem um apocalipse, o Superman tem que morrer. Então, é ponto positivíssimo.
é isso. O Apocalipse apareceu, o Superman tem que morrer. Por mais que depois ele supere, mas a morte do Superman sempre tem que acontecer. Só que é interessante porque... Lembra que eu falei no início do vídeo que aquele definitivamente não era o nosso Superman? Pois é, cara. Agora chegou a hora da gente debater isso. Porque a gente viu... Eu vejo essa trajetória dele mais ou menos como Superboy. Ali, ele era o Superboy. O cara que tava lutando, tava vendo a reação das pessoas, vendo como tudo está se procedendo, como as pessoas estão lidando com ele. A sua bússola moral está sendo construída em cima do que ele aprendeu. E o último ato do Superboy foi lutar pela humanidade. Porque se ele não mata o Apocalipse naquele momento, cara, o mundo ia estar ferrado, porque aquele Apocalipse ele estava evoluindo. Que isso teve também no filme. Então ele ia evoluir até chegar a um ponto que ninguém ia parar. E ele ia virar o destruidor de mundos. Então, assim, o Superman necessariamente tinha que morrer. Por quê? Porque ali ele ainda não era o Superman, ele era o nosso Superboy. Ele morreu para mostrar para a humanidade que ele, mesmo a humanidade não aceitando, mesmo a humanidade não querendo ele perto, ainda assim ele foi e salvou todo mundo, entregando sua vida pela vida da humanidade. Tipo, é uma mensagem interessante, é uma mensagem bonita, e é a mensagem do Superman. Tá entendendo? Então, eu acho que ele tinha que morrer. E eu não posso falar de Liga da Justiça, porque eu não me recuso a fazer qualquer review daquele Liga da Justiça que saiu, por mais que tenha coisas que eu gostei, por mais que eu acho que o Superman lá renasceu como o nosso Superman, leve, brincalhão e tudo mais. Aquele não é a edição final, então eu só posso analisar o Snyderverse de verdade quando nós tivermos o Liga da Justiça. E espero ansioso ver. Espero que eu esteja vivo até lá. Bom, então é isso. Espero que tenham gostado. Me perdoe qualquer gafe aqui no caminho. E comenta aqui o que você acha, se você achou interessante ou não a minha review. E, inclusive, para quem já estava no canal e assistiu o vídeo passado, hoje eu estou testando uma iluminação nova. Comenta aí também se vocês gostaram, se vocês preferem assim ou se vocês preferem a outra forma de iluminação. E, bom, até semana que vem, porque com certeza semana não vai dar mais para eu postar vídeo. Então até semana que vem. Um beijo a todos e tchau!